Gente bonita, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Alegria podermos estar juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre sucesso profissional. Na verdade, vamos falar sobre mais do que isso. O que dá base, o que dá asas para a multiplicação profissional? Será que a gente está falando de algo que acontece isoladamente? Ou será que o ser humano, ele é um todo e esse todo precisa ser cuidado? Nós vamos entender isso conversando com essa figura abençoada, querida Joyce Cuenca. Já vou fazer a apresentação aqui dela, do currículo da Joyce. Temos o privilégio de pastorear a Joyce. Caminhamos de perto com ela, com o Antônio, com o Otacílio, com toda a sua família. E, de fato, ao olharmos para você, Joyce, nós vemos as marcas da graça de Deus e dessa bênção na perspectiva plena da palavra, essa bênção que enriquece e não acrescenta dores. Bom, quem é a Joyce, pessoal? Ela é cofundadora da Biodiversité, ela é farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas pela USP, autora de patentes e artigos publicados em vários jornais nacionais e internacionais aí. E vocês vão perceber ao longo do nosso bate-papo que a Biodiversité tem no seu catálogo uma maior parte de produtos que são de fato autorais, ou seja, só a Biodiversité tem esses produtos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque entendendo que Deus te deu uma graça criativa. Porque tem empresários que eles executam muito bem, não é? Assim como o artista que é um intérprete, mas não é compositor. Deus te deu a graça de fazer toda a sua cadeia de negócio, desde a escolha da matéria-prima que você pega lá do outro lado do mundo, até a formação de uma fórmula, a entrega de um produto com toda a excelência e o carinho que caracterizam aí a Biodiversité. Joyce, bem-vinda ao nosso bate-papo, que Deus te abençoe, é uma alegria receber você. Amém, a alegria é toda minha estar aqui com vocês, meus pastores, né? Para que a gente possa falar o que Deus tem feito, amém, porque toda honra e glória é dele, né? Eu sempre costumo dizer, vir falar da Biodiversité, vir falar do que Deus fez, não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família, né? Porque a Biodiversité, ela foi fundada através de lágrimas, jejum e oração. Olha. E esse é o fundamento, o principal pilar aí da nossa empresa. Amém. Que alegria, Joyce, ter você aqui com a gente. E como a gente sempre faz, né, em todo o nosso podcast, nós vamos ler uma palavra, né, alguns versículos da Bíblia, e nós vamos permanecer em Provérbios, né? No podcast anterior a gente já leu Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 31, a partir do versículo 10, que diz assim: uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as suas mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos a casa e designa tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho e os seus braços são fortes e vigorosos. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. É tão lindo, né? Esse Provérbios 31 é maravilhoso. E a gente vê aqui muito da sua vida, né, Joyce? Você é essa mulher que traz provisão também para a sua casa, junto com o seu marido, vocês estão juntos nisso, traz coisas de longe para fazer tantas coisas nos seus produtos, mas você também é essa mulher de valor, uma mulher de princípios, uma mulher de caráter e principalmente uma mulher que tem a essência que é o Espírito Santo. E para a gente começar, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre isso. A Joyce como uma mulher de Deus, uma mãe, uma esposa, uma mulher que tem a presença do Espírito Santo. Contar um pouquinho aí da sua história. Primeiramente, né, que responsabilidade, né, Provérbios, né, essa mulher vitoriosa, com certeza agora eu recebo essa profecia, eu serei essa mulher em todos os versículos, amém, né, através da profecia aí da vida de vocês. Mas, falando um pouquinho a meu respeito, né, eu me converti com 12 anos de idade,
eu aceitei Jesus, né? Com 12 Sim. anos de idade, eu tive uma enfermidade que eram furúnculos que eu tive em todo o meu corpo. Nossa. E através do convite de uma grande amiga minha, se ela estiver assistindo, né? A Ariane Prete, ela me convidou, ela era filha de um casal de amigos do meu pai, me convidou para ir para a igreja. E aí fomos para a igreja. Mas, enfim, eu tive uma experiência com Jesus num acampamento. E a Alcione, que era uma líder de jovens, orou por mim, eu fui curada dessa enfermidade. E através disso, através de oração, né, meus pais vieram para Jesus, né, meu irmão já ia comigo na igreja também. E foi um caminho assim que a gente conhecia Deus de ouvir falar, apesar de eu ter aceito Jesus. Em 2009, que foi quando nós fundamos a Biodiversité, eu comecei a ter experiências com Deus de não só ouvir falar de Deus, mas de andar com Deus. Uhum. E essas experiências são o que me fortalecem, né? No ano de 2009, eu perdi a minha tia e a minha avó em menos de 15 dias de diferença, e elas eram o meu porto seguro em São Paulo, na cidade onde eu morava. E aí nós começamos foi quando a Biodiversité foi fundada, né? Na época eu já tinha muita vontade de empreender, o meu irmão também, e naquela época a Bolsa de Valores começou a cair, meu irmão trabalhava no mercado financeiro, e eu recebi uma ligação dele falando, Joyce, vamos empreender algo. E na época eu trabalhava em uma empresa, eu falei, vamos empreender. E eu comecei a colocar isso em oração, e Deus me deu um versículo que fala, consagre ao Senhor tudo que tens feito e serás bem-sucedido. E a partir disso, nós fundamos a Biodiversité. No começo nós tínhamos algo com um investidor, e eu vim para Londrina, o Antônio, meu esposo, acabou abandonando o trabalho em São Paulo para buscar esse sonho, que era um sonho do nosso coração. E aqui estava tudo estruturado. Quando nós chegamos em Londrina, nós tínhamos um investidor, nós tínhamos uma empresa, nós tínhamos meu salário que ia ser mantido, o Antônio iria arrumar um emprego, mas quando chegou aqui não foi isso que aconteceu. Eita. Nós rompemos com esse investidor, aconteceu uma série de processos, e no meio desse caminho nós tivemos uma experiência real com Jesus. Nós moramos com os meus pais, eu e meu esposo, durante um tempo. E no meio de tudo isso, eu engravidei. O meu filho não estava nos meus planos, mas ele estava nos planos de Deus. Deus já sabia que ia ser a melhor coisa da minha vida. E em meio a tudo isso, Deus levantou um casal de pastores, que foi o Lúcio e a Vanessa, que eu nunca vou esquecer deles na minha vida, porque eles nos ensinaram, tanto a mim quanto ao Antônio, a andarmos com Jesus, não só de ouvir falar, mas de andar com ele. E nesse momento tão difícil, a gente encontrava pessoas porque nós tínhamos um sonho, eu e o meu irmão, de erguer essa empresa. E no meio de tudo isso, Deus foi colocando a mão dele em etapa por etapa. Teve dias que eu queria desistir, teve dias que não foram fáceis, muitas pessoas humilhavam a gente apresentar muitas vezes o nosso projeto de negócio para grandes empresários, até expulso da sala nós já fomos. Uma vez nós escrevemos o nosso plano de negócios, né, e fomos levar na FIEP Paraná, numa rodada de investidores anjos, e tinham 20 investidores anjos. Os 20 queriam investir no negócio. Então, acabou não dando certo, porque eram muitas vozes, assim, e a gente acabou não conseguindo, né, fechar com eles, mas foi algo que a gente conseguiu aprimorar ali o nosso projeto. Mas, no meio de tudo isso, a mão de Deus nunca faltou. Muitas vezes, a minha maior experiência com Deus, né? Você perguntou da minha vida, foi quando eu engravidei, eu estava no meu quarto, eu estava levando uma vida de jejum, de oração. Como eu falei para vocês, a importância de andar juntos, né? De ter vocês nas nossas vidas agora, caminhando comigo e com o Antônio. Nesse momento, Deus levantou o pastor Lúcio e a pastora Vanessa para estarem com a gente. E o meu filho, um mês antes dele nascer, a gente não tinha nem o quarto. Nossa. Mas Deus, ele levantou tantas pessoas nesse meio. A gente não tinha condições, assim, eu e o Antônio, de ter o nosso apartamento nessa época, porque as nossas economias foram se esgotando nesse tempo.
Mas Deus levantou um casal da célula dos meus pais que tinha arrumado um apartamento. E eles falaram, Joyce, a gente vai deixar o apartamento do jeito que vocês quiserem, vocês têm um ano para pagar. A gente teve um ano para se estruturar. Mas em um desses momentos em que a biodiversidade estava aí evoluindo e a gente fez a nossa primeira exportação, teve um problema nessa exportação. E aí eu orei para Deus, falei, Deus, eu não aguento mais. Eu via pessoas à minha volta tendo experiências com Deus. Eu falava, Deus, eu quero ouvir também a tua voz, Deus. O Senhor nunca falou comigo. Eu quero ouvir, eu quero te sentir, Deus, né? E em um desses momentos, no secreto, no meu quarto, eu ouço, abro a Bíblia e Deus fala comigo através de Jeremias. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, diz o Senhor. Há um futuro de esperança. E foi nessa palavra, essa palavra me acompanha até hoje. Então, quando Deus fala com a gente, Ele cumpre as promessas dEle. Ele cumpre. Pode demorar o tempo que for, pode passar o tempo que passar, mas Deus, Ele se revela. E a partir dessa palavra, né, que Deus me deu, eu fui criando essa atmosfera de esperança, trazendo à minha memória aquilo que me traz esperança, juntamente com o meu pai, com o meu irmão. E ao longo de toda essa trajetória de conversão, né, o meu marido, ele foi maravilhoso, porque ele também nasceu de novo comigo, né? A gente foi batizado no Espírito Santo juntos, e a partir disso a gente foi criando um relacionamento muito mais sólido. E às vezes eu pensava, né, porque a gente vai pensando no futuro por ansiedade, falava, gente, o que vai ser do meu filho, onde ele vai estudar, toda essa questão, mas Deus foi provendo, Deus proveu o quarto. Um mês antes, o Antônio, enquanto a empresa estava crescendo, meu marido foi trabalhar na Peugeot, e ele fez uma venda muito grande, ele foi promovido. E com as bênçãos de Deus, né, os celeiros foram se enchendo na nossa casa, e Deus proveu o aniversário de um ano, Deus proveu o quarto, Deus proveu na vida do Otacílio, assim como provei até hoje. Graças a Deus, hoje nós podemos dar uma condição, porque Deus prometeu, que era para eu conter o nosso choro e as nossas lágrimas, porque o nosso sofrimento seria recompensado. Eu me lembrei do texto, né? Salmos 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo seus feixes. Amém. E vocês, pela graça e misericórdia de Deus, né, foram muito bem acompanhados, apesar das lutas, mas conseguiram manter o que infelizmente pouca gente mantém na prova, que é o caráter. Amém. E esses dias eu estava lendo um trecho de um texto do Edwin Lewis Cole, que é o autor dos cursos de hombridade da Universidade da Família. E ele disse o seguinte: o seu talento poderá te levar a um lugar onde o seu caráter não irá te manter. Não foi o seu caso, porque o seu caso uniu talento, mas uniu um caráter que só cresceu e foi lapidado nas provas, nos sofrimentos, nas lágrimas, né? E é fato que quando a gente vê aonde a biodiversidade chegou e aonde ela ainda vai chegar, a gente sabe que é graça, a gente sabe que é misericórdia de Deus, mas a gente sabe que é um comprometimento com valores. Não só com fórmulas, mas com valores. Amém. Né? E você falando da sua fé de uma forma tão rasgada, isso já mostra um valor que você tem. Porque a gente vive dias hoje onde as pessoas estão com medo de dizer no que elas creem. Não é assim? Por quê? Porque se você fala que é A, então aquele que é B, a gente parte desse princípio. Então o que é B não vai colar comigo. E não é bem assim. Tem muita gente que às vezes não joga no nosso time, mas admira. Fala, peraí, eu tô contigo, não é porque eu concordo 100%, mas é porque você foi ético, você foi original, você não negou a sua fé. Então, eu acho que esse é um desafio que você deve viver dia a dia no ambiente corporativo, né? Com certeza, assim, e assim, pastor, uma coisa assim que queima no meu coração, que ontem o Espírito Santo falou, não, fala isso. Na biodiversidade, Deus, ele levantou oportunidades onde não existiam. Olha. Então, vocês servem a um Deus que é capaz de levantar oportunidades onde não existem. Muitas vezes nós pensávamos em desistir, porque a empresa não tinha mais capital.
E aí nós fomos agraciados, ganhamos um prêmio de inovação, prêmio FINEP de inovação. Para quem não conhece FINEP é o Oscar da inovação. Nossa. E esse prêmio era em dinheiro. E aí a gente conseguia investir em pesquisa, investir nas contas Glória que a a gente Deus. precisava quitar. E aí vinha outra dificuldade. E Deus trazia novamente aquilo que não existia. Ganhamos 2 vezes esse prêmio FINEP de inovação. Puxa E esse vida. prêmio salvou muitas vezes a nossa empresa a partir do nome de Deus. Uhum. E por trás de tudo isso, não existe só a minha fé, a fé do meu irmão, né? Existe a fé da minha mãe, Uhum. que eu falo, mães de joelho, filhos em pé. É isso aí. E a minha mãe, ela orava todos os dias por essa empresa e jejuava, e até hoje ela ora e jejua. Então existe um legado de oração, Uhum. existem pessoas orando, e a Biodiversité hoje, ela declara a sua fé. E por isso nós pagamos um preço muito alto, viu, pastor? Porque são muitas lutas. Eu imagino. Mas no nosso escritório, todos os dias, existe oração. Aqui em São Paulo, e a gente tem a caixinha da oração, onde Deus se manifesta. Então eu falo para as pessoas, muitas vezes as pessoas, o que eu posso fazer? O meu ministério hoje é minha empresa, porque é ali onde Deus me usa. É. E é assim, e a gente declara a nossa fé. E a Biodiversité, ela tem revelação. Hoje, enquanto nós vamos no stand, existe, porque nós temos a nossa sede em Londrina, mas nós fazemos muitos eventos em São Paulo, né? Então, nós temos a pastora Sônia que vai, que ela unge, que ela abençoa. A gente consagra a Deus em primeiro lugar. Antes de nós fazermos qualquer coisa, vai um pastor dar uma palavra para que a gente possa, né, ver o que Deus quer com Consagrando aquele evento. mesmo aquele evento, aquele Exatamente. tempo, né? Só que a gente pensa em tudo, a gente também pensa nas pessoas. Não é só falar sobre a fé, né, pastor? É viver, é recuperar, é transformar vidas. O meu pai, ele tem um olhar muito humano. Você sabe que alguns meses atrás ele chamou a mim e o meu irmão e falou: Joyce, nós precisamos estender a nossa questão de cesta. Nós atravessamos um momento econômico difícil no nosso país e nós precisamos ter esse olhar. Se vocês não aprovarem, eu vou dar do meu bolso um valor extra para cada funcionário. Porque eu vejo que hoje, antigamente, eles podiam ir ao mercado, né? Fazer um churrasquinho, hoje a economia não permite, e nós aprovamos. Então, é investir nas pessoas. O meu pai, ele recuperou um colaborador que tinha problema de alcoolismo. Poxa. Deixando, porque esse colaborador, ele nos ajudou muito no começo da empresa para que ela chegasse hoje. Meu pai investiu na vida dele durante 2 anos. E hoje nós estamos colhendo o fruto. Então, é isso. Não é só falar da fé, mas viver a fé, né? Muito bom. Que lindo. E tudo isso pelo poder da oração, né, Joyce? Você colocou aí algumas vezes o poder de estar no teu tempo a sós com Deus, o poder do jejum, da oração. E é assim que a gente vai conseguindo vencer né, os desafios da vida. E obrigado por compartilhar um pouquinho aí do seu testemunho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos da Biodiversité, né, que é uma marca maravilhosa. Nós temos sido abençoados, né? Vocês viram aí um tempo atrás um podcast, um vídeo né, no Instagram da gente colocando que a gente começaria um tratamento, né, da Blume, falei certo? Sudo Blume, super ativo coreano, isso mesmo. E aí a gente gostaria que você compartilhasse um pouquinho, até você trouxe algumas coisas, de alguns produtos, né, que a Biodiversité traz, e tem essa questão de buscar algumas coisas fora, né, alguns ingredientes que vocês usam, também até de fora do Brasil. Então compartilha um pouquinho aí com a gente sobre os produtos que vocês têm. Olha, tudo que nós trazemos com o objetivo de transformar a vida das pessoas. Então, trazer soluções. E nós nos preocupamos muito com a origem e procedência daquilo que nós trazemos, né? Então, não é nada relacionado a algo que vai realmente fazer a diferença em toda a rastreabilidade do produto. Então, por exemplo, o nosso primeiro produto, né, que nós trouxemos da França, ele vem do terroir, né, da região de Champagne, na França. Por que a França produz os melhores champanhes? Porque ela tem o melhor terroir, o melhor clima. Né, eu costumo até brincar que o morango do Nordeste é só na música, porque o Nordeste não tem clima para produzir morango, mas a Biodiversité ela foi lá, né, nos campos, né, no terroir que é produzido a champanhe, buscar o melhor trigo.
E é um produto que ele vem sem glúten. Em 15 dias ele restaura a hidratação da sua pele. Então, nós trazemos esse tipo de solução. Então, aqui o Blumê. O Blumê, nós fomos para a ilha de Jeju. Então, eu, meu irmão e meu pai, imagina que nós fomos para essa ilha de Jeju, né? Onde as pessoas vêm aí nos doramas, que a maior longevidade coreana das mulheres está lá, que tem as Hanyons, né? Que elas mergulham numa profundidade de até 50 metros, nadam ali, né? Buscando sustento. Essas mulheres virtuosas também para a ilha. E em uma dessas expedições dessas Hanyons, imaginem que elas descobriram uma alga, elas começaram a comer essa alga e os cabelos delas começaram a crescer. E aí elas... Olha que coisa incrível. E aí elas se associaram a um cientista que estava estudando uma amoreira. E essa amoreira, ela era tão incrível que ela também tinha a propriedade de fazer crescer o cabelo. Então você imagina que esse produto, o Blumê, do efeito Bloom da natureza, né? Por isso que é o nome Blumê. Ele consegue ativar os seus folículos capilares. Hoje, ó, gente, as mulheres, né, que querem entender, de tratar a pele, de rejuvenescimento, o folículo capilar hoje, ele é o maior berço de células tronco que nós temos no nosso organismo. Então, o Blumê, ele vai estimular. E em apenas 11 dias você vai ter resultados satisfatórios. E ele tem estudos comparativos com o minoxidil. Puxa. E inibindo os efeitos colaterais. Ele tem a mesma performance inibindo os efeitos colaterais do minoxidil. Que é o crescimento de pelos exagerados. Exatamente, aquele efeito shedding, né? Que de repente começa a cair o cabelo para que depois você possa ter um crescimento, né? Existem, a literatura também relata alguns efeitos cardíacos, né? Mas o Blumê, além disso, a biodiversidade, ela também tem essa característica em todos os nossos produtos. A gente quer entregar além. Então, você mira num alvo, que é o folículo capilar, você vai tratar a pele, porque você vai estimular mais células tronco, e o nosso folículo, ele tá anexado à nossa pele. Sim. Então, tudo se conecta. E, além disso, ele tem uma cadeia de aminoácidos maravilhosos. Então, você vai fazer crescer o seu cabelo e ainda vai melhorar a sua performance quando você estiver malhando, porque aminoácido é bom para construção muscular. Então, nós temos aqui um produto que ele é ímpar e que vai fazer a diferença. E, além disso, vai melhorar e modular a sua inflamação. Então, o Blumê é saúde. E você pode usar ele tanto topicamente, né? Porque nós mostramos no vídeo, né? Você aplicando e tudo, quanto oralmente, 900 miligramas para uma performance ali, né, melhor do seu folículo e comprometido com o seu crescimento. Só que não para por aí, ele também vai melhorar a sua haste, né? E outros produtos que nós temos, que é um que até, como a gente está falando um pouquinho da minha vida, né, que é o Meat Bunny, porque era algo que me incomodava muito na minha vida. Falava, gente, eu vou falar de pele, eu vou falar de fé, eu vou falar de espiritualidade, com quase 90 quilos, né? Então, como o pastor começou falando, né? Tudo está conectado. Corpo, alma, espiritualidade. Então, se eu não tenho algo que vai fazer parte também, né, do meu corpo, e o que o indivíduo obeso precisa? Hoje nós estamos na era das canetas. A caneta é uma ferramenta, mas ela não pode ser o produto final. O estilo de vida é o produto final. Então, eu acordo, eu oro, eu cuido do meu corpo, eu vou para a academia, só que eu tenho algo que precisa ativar a minha energia. Porque se eu não tiver energia, se eu estiver fadigada, eu não vou fazer nada. Então, a gente tem o Meat Bunny, que em apenas 21 dias é capaz de reduzir até 15 centímetros de abdômen. Então, ele vai ativar a sua saúde mitocondrial. Hoje, mais vale você ter mitocôndrias do que dinheiro no banco. Fui para o maior congresso de longevidade do mundo, que chama Target Longevity, na Alemanha, e eles estavam falando, nós perdemos a nossa comunicação entre saúde intestinal, né, a mitocôndria que produz energia, e quando a gente restabelece essa comunicação entre mitocôndria, né, que é o que dá energia, intestino, eu tenho uma melhora do meu corpo como um todo e da minha disposição. Então, para isso, a biodiversidade tem a solução, tanto para a saúde mitocondrial, que é o Meat Bunny, que vai ainda fazer você oxidar a gordura. Nós temos o Red Bunny Cake que eu trouxe hoje para vocês, a nossa box da longevidade aqui, né? Que em apenas 7 dias de uso. É um produto coreano fantástico. Hoje, se você colocar lá ginseng vermelho no PubMed, vem mais de 6 mil publicações. Ele, inclusive, é utilizado para melhorar a energia de pessoas com câncer. Aprovado em fase 3 para quimioterapia. Mas em 7 dias, você consegue reverter o seu problema intestinal. Então, olha que incrível. Mulher que quer ter a barriga lisinha, às vezes fica distendida por conta
de um mau funcionamento intestinal, esse produto é para você. E o Xigan é a nossa última inovação, agora vocês vão testar, depois vocês vão falar. Existem... todo mundo quer viver mais, né, pastor? Verdade. Chegar até os 120, igual fala lá na Bíblia, né? Mas a gente tem que chegar com bumbum na nuca e peito na testa, né? O que eu falo pra mulherada, ninguém quer chegar caída do trem não, né? E aí, o que a gente faz? A gente toma o Xigan, porque o Xigan, ele vai aumentar o nosso health span. Ele vai aumentar o nosso health span, que são os anos bem vividos. Então, é isso. E o que ele faz? Ele ativa as nossas células NK, que são as células que vão perdendo a sua atividade. Aí a gente vai ficando com muita sujeira dentro do nosso organismo. Isso que a gente está falando aqui para o público final, né? Mas a gente perde a nossa capacidade de fazer autofagia. E ele vai restaurar essa capacidade. Então eu vou inibir as células senescentes, eu vou inibir o inflamejo, que é o que acarreta o envelhecimento da nossa pele. Eu vou melhorar toda a performance do nosso organismo. E melhorar a inflamação, aumentando o tempo que eu vivo melhor. E melhorando em até 48 horas a nossa imunidade. Olha que ativo fantástico. Então, esse aqui, eu falei um pouquinho aqui dos ativos, né? Que a biodiversidade hoje tem dentro do nosso portfólio. Né? Você pode falar um pouquinho sobre a linha de maquiagem? Posso. Você sabe que o desejo de 10 entre 10 mulheres é poder, né, ficar sempre bonita e também, muitas vezes, dormir com a maquiagem, né? Porque eu falo que são altas revelações, né? A hora já que a mulher... Pronta, já acorda pronta. Exatamente. E assim, muitas mulheres, né, elas ficam assim, gente do céu, né? Às vezes vai conhecer, né? Eu falo as meninas mais novas, né? Elas conheciam o menino, ele me viu maquiada. A hora que eu tirar, né? Como vai ficar essa situação, né? Revelarei, né? Irei revelar, né? Ainda bem que hoje a gente tá nessa era do skincare, que as pessoas cuidam mais da pele, então não são tantas surpresas, né? Mas o que acontece? A nossa maquiagem, nós temos um slogan. Você pode dormir maquiada. Porque, na verdade, os pigmentos dessas maquiagens, pastor, eles são oriundos de pigmentos vegetais que contêm compostos bioativos. É o que a gente está falando dos suplementos. Se eu tenho um olhar para aquilo que eu tomo, por que eu não vou ter um olhar para aquilo que eu aplico na minha pele, né? Hoje a gente sabe dos disruptores endócrinos, de tudo que tem ocasionado. Hoje as adolescentes, elas usam 22 produtos por tutorial de maquiagem. Imagina que cada um desses produtos tem conservantes. Meu Deus. Eles destroem a nossa flora da pele. E com a nossa maquiagem, não. Você vai conseguir melhorar toda a flora cutânea da sua pele, aumentando a diversidade, você vai conseguir minimizar manchas. Você imagina que a nossa base, ela inibe o melasma. A nossa base, ela é tão fantástica que ela já tem fator de proteção solar que é oriundo da própria planta, contém ativos antioxidantes. Quando você aplica a nossa sombra, ela aumenta a elasticidade das suas pálpebras. Então, uma maquiagem totalmente clean beauty, que você pode usar todos os dias. Pessoas, mulheres que gostam de trabalhar maquiadas, quanto mais você aplicar, né? O meu irmão até costuma falar que quando a esposa dele usa maquiagem, né, ela fica mais bonita. Então ele já sabe quando ela usa a nossa base, porque ela realmente tem aquele toque, né? Não vai te deixar com cara de gueixa, vai realçar aquilo que você tem de melhor. Eu acho que a maquiagem, ela tem essa principal funcionalidade. E nós temos também um batom vermelho, que é muito diferente, porque eu não sei se vocês sabem, quando você aplica um batom vermelho na sua pele, cada batom tem 8.000 insetos, que é um inseto que você esmaga e ele faz uma substância chamada carmine, que é o pigmento vermelho. Quando você aplica o batom vermelho da biodiversidade, você vai estar aplicando o rabanete nos seus lábios, Olha né? aí. Então, até assim, né? Deve ter alguma coisa lá em Cantares, né? Os lábios da minha mulher. Você não vai querer dizer, né? Que são como insetos, né? Você vai querer dizer que são como o rabanete, fica mais elegante, né? Falar os lábios da minha amada, né? Mas é isso, né? As maquiagens, elas eram realmente para revolucionar. Agora nós passamos por uma curadoria coreana das embalagens. E as maquiagens, elas... Agora nós vamos relançar aí nos próximos meses. Então, tudo tá vindo com uma forma maravilhosa. Passamos por um laboratório incrível, né? Que as médicas dermatologistas,
elas nos aconselharam em várias modificações que nós fizemos, principalmente nas embalagens, e elas validaram o nosso produto, porque o nosso produto, quando foi lançado, ele foi para a clínica. Então, vários estudos de eficácia, né? Toda essa curadoria que a Biodiversité tem de trazer produtos eficazes e seguros para a saúde da mulher. Ô Joyce, agora a Biodiversité já está em outros países, né? Vocês buscam ativos, matérias-primas nesses países, em muitas localidades, mas vocês também já estão vendendo, exportando, né? Sim, hoje nós temos a Biodiversité nos Estados Unidos, a nossa sede, nós já estamos em várias plataformas e também na Europa. E principalmente com atuação em Londres, né? Que é um mercado que gosta muito dessa pegada plant-based, as mulheres se conectam muito com essa questão do clean beauty também. Joyce, como é que vocês trabalham com essa questão de revenda? Vocês têm revendedores? É interesse da Biodiversité captar esses revendedores ou não? Hoje a Biodiversité, ela atua no mercado, principalmente no mercado de manipulação. Então, nós distribuímos os nossos insumos para farmácias de manipulação, indústrias de suplemento e indústrias cosméticas, né? E dentro da maquiagem faz sentido para a gente, né, captar pessoas para revenderem, uma vez que nós estamos estudando agora uma estratégia para o público final. Muito bom. Então, esse podcast, quem sabe não, com certeza, trará conexões abençoadas. Isso, amém. Para a Biodiversité. Eu estou vendo aqui, né, no Instagram, Biodiversité do Brasil. Isso. E você também tem um pessoal. Isso, e @Joyce Cuenca, aí para quem quiser me seguir, para mais conexões, né, mais aprendizados aí sobre essa questão de longevidade, de beleza. Pode seguir a gente, vai ser um prazer. E o das maquiagens, que é Biodiversité Colors. Depois eles vão colocar aí para vocês. Vou colocar no GCzinho. Tá ótimo. Joyce, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, a maneira tão humana, né, e sincera com que você conduziu esse tempo aqui falando da sua vida, de algumas particularidades, e a gente entende, né, o porquê de tudo isso estar acontecendo com você, com o Antônio, com a sua família, com os seus pais. Teve aí um processo e uma caminhada na presença de Deus e para a glória de Deus. Amém. Que a sua vida e que a Biodiversité continue realmente sendo um instrumento para a glória de Deus. Amém. Obrigada, foi um prazer, né? E com certeza uma oportunidade, né, de revelar o que Deus fez. Porque sem Deus nós não teríamos chegado até aqui de forma nenhuma. Toda a honra e glória seja dada a Ele. Obrigada pela oportunidade. Isso aí, né, meu amor? É isso aí. Agradecemos, Joyce. Prazer ter você. Deus abençoe, meus queridos. Até o próximo podcast. Até, tchau, tchau.